Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar? Senhor, nós lemos a Tua palavra do Senhor a nós, e pedimos que seja um curso em que a gente aprofunde no entendimento de quem Tu és e quem nós somos em relação ao Teu propósito eterno. Obrigado, Deus, por este momento. Fala conosco, em nome de Jesus. Eu quero ressaltar alguns termos. Primeiro, raça eleita. Eu prefiro que nós traduzíssemos o termo raça pelo termo povo, porque a palavra usada para raça é a palavra usada em outros lugares para povo. Vocês são povo eleito. Mas povo para ser sacerdotes de um rei, sacerdócio real, e organizados para serem uma nação. Pedro está falando à luz do Antigo Testamento para gentios. E vocês são povo, vocês são sacerdotes e vocês são nação. Ou seja, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade: proclamar as virtudes de Deus. Lembra que eu falei ontem de Moisés, e Moisés estava indo diante de Faraó, e a mensagem de Moisés era clara: eu sou me enviou para falar com aquele que não é. Ele falou assim, né? Nem seria politicamente correto se ele falar assim, Deus diante de Faraó. Mas a hora que já que Faraó perguntou, né? Já que o povo perguntou, quem me enviou foi eu sou. E quando você está falando que Deus é e não está negociando quem Ele é, você está cumprindo parte de sua missão, que é proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo usa uma outra expressão, né? Paulo diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso tem algumas coisas interessantes que às vezes dói ao nosso coração e dói ao homem do século 21. Caramba, imagina que o meu filho, se ele não se converter, né, ele ainda está no império das trevas. Dá agonia essa visão bíblica de mundo? Não dá? Vamos ser sinceros. Esse é mais um motivo que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e não a palavra de homens. A minha esposa, nós tivemos o Igor em Goiânia, nós estávamos no seminário. O primeiro filho meu, e as duas gravidez, tanto do Igor e da Helena, eu colocava a mão no ventre da minha esposa, agoniado, né? Que a única segurança que eu posso ter é de que se o Espírito Santo salvar os meus filhos, salvos eles serão. Então eu já orava desde o ventre: regenera Deus, você já nasce regenerado. Tinha dois motivos, né, para eu orar pela regeneração deles. Uma era por causa deles, para o bem deles, mas a segunda porque é mais fácil lidar com o regenerado do que com o rebelde. Então eu também estava pensando em mim, né? Se alguém foi alcançado pela obra do Espírito Santo, fantástico. Eu estou construindo uma casa, e tem um Senhor construindo a casa para mim. É um senhor de já 62 anos, com marca-passo. Ele é desses pedreiros que viveu a vida amargurada, difícil, dura. E uns 3 ou 4 anos atrás, Deus o encontrou na história e ele se converteu. Só que as
passado de um homem amargurado e das marcas que ele deixou nas pessoas amadas. Isso é um processo histórico, né, gente? Daí ele foi conosco no Pantanal, porque nós estamos construindo a casa que eu falei para vocês. E eu até falei a semana para o meu filho, parece que o seu Zé voltou do Pantanal renovado. O rosto dele mudou, a forma dele falar mudou. É um homem que está sendo aprimorado em Deus, que foi retirado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E foi retirado de uma forma maravilhosa. Só que é um homem que vai carregar a história do império das trevas. Então, se o meu filho nasce regenerado, vai ser mais fácil para mim e para ele. E ele não ia carregar essas marcas. Mas daí chegou um tempo em que a gente estava no shopping, tinha um planetário no shopping, e mostrando o universo. Meu filho sempre foi encantado com a natureza e com o universo, e eu tenho um trato com ele que na eternidade nós dois vamos surfar no buraco negro. Gente, não vai ter a morte, então não vai ter problema, tá bom? Essa conversa de pai com filho. E o cara do planetário perguntou para as crianças, né? Meu filho tinha 5 anos, o que você está fazendo nesse universo? E o meu filho com 5 anos respondeu, longe de todo mundo, eu estou aqui para declarar a glória de Deus. Poxa Deus, é isso, querido. Hoje ele é missionário. É para isso que nós existimos. Em todas as áreas, em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida, nós existimos para proclamar as virtudes de quem Ele é. É por isso que a gente pode falar de teologia bíblica de missões. Quando Deus mandou Moisés de volta para o Egito, vai lá, Moisés, porque agora eu vou proclamar quem eu sou. E você vai ser meu instrumento. Eu gosto daquela construção do diálogo de Deus com Moisés, porque Deus vem a Moisés e diz: eu ouvi o clamor do meu povo. E tem um relato do que Deus ouviu no texto. Mas eu ouvi o clamor do meu povo. Poxa, imagina a sarça, né? Que não se consome, mas há um fogo, e do fogo sai uma voz, e a voz fala com você, e você tem um drama no coração porque você tentou libertar o seu povo da opressão, e você não conseguiu, você até fugiu porque você assassinou uma pessoa, então você não conseguiu pelos seus meios fazer isso. E naquele momento, naquela situação, aquela voz fala com você e você percebe que é Deus. Você sabe que é o Senhor soberano que está ali falando com você, e a voz fala: eu ouvi o clamor do meu povo. Nossa, que legal. Mas daí vem o drama, né? Porque eu ouvi o clamor do seu povo. Vai e fala com o meu povo. Mas você que entendeu que eu ouvi o clamor do meu povo e fala com o meu povo. Daí vem aquela história de Josué, né? Capítulo 24, onde Deus vai narrar a história falando: fui eu que fiz tudo isso. Mas quem viveu o drama da história? Quem viveu o drama de voltar para o Egito? Né? Foi o Senhor. Quem pegou a espada? Foi Josué. Então, Deus nos chama para viver os dramas da história, mas para olhar para os louros da história e dar glória a Deus. Gratidão a Deus. Aí eu cheguei no município de Barão do Meu Braço no ano de 2005, 2006, com uma equipe de 30 pessoas, em que a gente fez a primeira viagem entre Natal e Ano Novo para o Piraí, e o censo de Barão do Meu Braço indicava 3% de evangélicos. A contagem populacional do Barão do Meu Braço, ela contou em 2010
7% de evangélicos. Já existem registros, fofoca, aquela fofoca que corre, que Poconé está vendo um grande número de ribeirinhos pantaneiros indo para as igrejas evangélicas. Algo inusitado. E já surgiu uma igreja e pelo menos 4 pontos de pregação nessa região rural, onde não havia acesso a culto, e as pessoas falam para nós: obrigado, porque sem vocês aqui nós não teríamos onde cultuar e celebrar. Eu vivi essa história, eu vivi esse drama, mas se Deus não fizesse um milagre, não adiantava. Foi para a glória de Deus, foi para o louvor do Senhor, e a obra nem terminou, está só começando. Quando eu olho para o tamanho do desafio só do Pantanal, eu falo: envia trabalhadores, porque a seara está pronta e os trabalhadores são poucos. Então, de certa forma, eu me emociono e eu prego emocionado quando eu falo disso, porque eu estou plenamente convencido que precisamos despertar o coração das nossas famílias para o propósito eterno de Deus, de que de todos os povos, tribos, línguas e raças, muitos venham adorar o Senhor. Bem? Vou começar com essa breve meditação. Eu quero deixar um pouco aberto. Ficou alguma pergunta que a gente pode tentar responder agora? Alguma dúvida surgiu nas meditações dos travesseiros? A gente deita, mas eu podia ter perguntado isso. Tá. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas imaginam algo que é da teologia reformada e que no assunto que a irmã trouxe, a gente acabou adentrando, né? Não existia a humanidade. Antes do princípio não existia a humanidade. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um conselho eterno do ambiente da Trindade, na sala da habitação de Deus, na presença de Deus. É interessante que a gente acha que os anjos estão lá, né? Não, gente, os anjos foram criados. A gente não sabe a data da criação dos anjos, mas eles são criaturas. Os anjos não existem eternamente, como Deus existe. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são. O Pai ama o Filho, que ama o Espírito, que ama o Pai, e eles são extremamente satisfeitos e realizados entre si. Porque não existe nada que falte em Deus para que Ele seja realmente a perfeição que Ele é. Né? O mosteiro de Cluny, dentro de um dos avivamentos dos mosteiros, trabalhou justamente essa ideia de que o Deus cristão precisa ser trino, porque há uma divisão perfeita de amor num ambiente que não existe nem falsidade, nem máscara, nem ciúme. Não existe possibilidade de um não saber quem é o outro e não gostar do outro. É o ambiente que a gente queria para o nosso lar. É o ambiente que o noivo e a noiva sonham quando estão indo para o altar. Do lar, de fato, aquele ambiente que não há ferida, que há amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade. Um amor onde não há traição. Esse é o nosso Deus. E a pergunta que eu sempre faço e eu fiz ontem, por que Deus criou então, né? Poderia ter evitado as crises. É interessante que o motivo da criação não é a humanidade, nunca foi a humanidade. Porque a humanidade não está lá para motivar a criação. Deus não olhou para a humanidade e falou assim: você é bonitinho, você é legal, eu vou te criar. Deus olhou para o Filho, o Pai olhou para o Filho. Ele é o motivo de toda a criação. Tudo existe por causa de Jesus. Ele é Deus, Ele estava com Deus, e todas as coisas vieram a existir por causa de Cristo.
Cristo é o motivo da criação. E a decisão do Pai criar é motivada pelo Filho. E a garantia de que o projeto de Deus no Filho vai se cumprir é o Espírito Santo, que aplica todo o projeto de Deus nas nossas vidas. A missão, ela é trinitária. Ela é teocêntrica. Ela é cristocêntrica. E ela é totalmente garantida pelo Espírito Santo de Deus, porque ela começou antes que houvesse todo o caos que nós vivemos. E a eternidade vai se realizar e se satisfazer e se completar na própria eternidade. A Bíblia garante isso, por revelação do Espírito Santo de Deus. Então, gente, presta atenção numa coisa. Se o que há de melhor para o filho é o Pai, e se o Pai se satisfaz de quem o Filho é, se satisfazendo nele, o Espírito Santo se compraz nessa obra, e isso acontece antes que houvesse a criação, não é Deus que ganha alguma vantagem de experimentar em colocar outros nesse ambiente. Somos nós que temos o privilégio de termos sido escolhidos em Cristo para experimentar a herança de Cristo na glória. Essa é a maior riqueza da nossa existência. Diz que Deus em Cristo nos adotou e nós, por causa disso, nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Mas o que é que Cristo tem de herança que realmente é importante? O desfrute de quem é o Pai, o desfrute de quem Ele é, de viver na presença do Pai sem ser tirado dali por toda a eternidade. Não tem coisa melhor do que isso na eternidade, e foi por isso que Deus criou, para que a humanidade experimentasse o mesmo que Cristo experimenta, o desfrute de quem é o Pai por toda a eternidade. Essa é a primeira pergunta da nossa confissão de fé. Qual é o fim principal do homem? Desfrutar de Deus. A palavra ali é uma palavra que algumas traduções trazem, gozado para sempre. E a gente esquece disso. Aí é uma discussão com pessoas que não conseguem entender isso. Mas esse Deus seu é muito egoísta, querendo louvor. Então não, Ele não precisa do louvor. Sou eu que não suporto viver sem desfrutar do que Ele é, de quem Ele é, porque Ele, e eu só sou o que sou, porque Ele me permite ser. E se Ele é isso tudo, antes da eternidade, como a Bíblia mostra que Ele é, como Jesus revelou, vimos Sua glória, uma glória do unigênito do Pai. Então é porque vale muito a pena desfrutar de quem Ele é e me encaixar no projeto eterno dele. Vale muito a pena. Eu acho que a gente perdeu um pouquinho disso. A gente precisa encontrar mais. Eu acho que é por isso que a gente sai de casa, né? A gente vai para a igreja e esquece a Bíblia. O que a gente faz? Vai para a igreja, não vai? Chega na igreja. Mas e se a gente esquecer o celular? Volta para buscar o celular. Não é verdade? Isso não é uma questão de os pastores também fazem isso. Parece que é uma extensão do corpo, né? Daí não, pastor, é porque a Bíblia está no celular. Tá bom. Deixa, mas é só uma amostra do desfrute que a gente perdeu da música em casa, do louvor, da adoração, do tempo com Deus, né? Da comunhão com o Senhor, do culto no lar.
somos, né? E eu acho que isso foi isso que Jonathan Edwards nos ensina com as afeições religiosas, porque isso é o principal propulsor, aquilo que empurra, que nos faz ir adiante para alcançar as nações da terra. Queridos, só sai de casa uma pessoa para ir para uma outra nação, não importa onde, se ela estiver profundamente convicta de que o ato dela ir é a adoração ao Senhor, se encaixa no propósito eterno de Deus. Porque é esquisito, uma decisão diferente daquilo que normalmente nós tomamos. É esquisito até para a igreja do Senhor Jesus. Só sai de casa para ir para um seminário uma pessoa realmente convicta de que ela está indo em adoração ao Senhor. E eu não estou falando em divulgação, tá? Estou falando da vocação de um pastor de uma igreja local, ou de um plantador de igreja. Eu estou falando da obediência de uma ordem clara, que eu tenho que ir. Eu conheci um homem que fez seminário, ele era funcionário do Banco do Brasil. Eu não sei se deu certo, porque eu perdi o contato, não era nem época de Orkut ainda, que ele queria ser transferido pelo Banco do Brasil para a China. E ele estava fazendo teologia para implantar a igreja na China e ajudar a igreja crescer. Ele ia como bancário, não ia como pastor. Um servo de Deus, tem gente que mudou para o Mato Grosso, né, com a ideia de colonizar a Amazônia, as fronteiras, e era cristão e plantou a igreja. Ele queria fazer isso na China, porque poderia fazer isso. Eu perdi o contato com ele. E conheço pessoas que fizeram o Instituto Rio Branco e servem missões dentro dos consulados brasileiros no exterior. Eu estive no Haiti. É interessante que normalmente a força militar brasileira dentro do exército no Brasil já era em torno de 30% evangélico, no Haiti tinha 55%. E lá de Coxim, aí a turma era grande mesmo, que tinha de assembleiante de Coxim lá no Haiti, na força da ONU. E é interessante aquela filmagem, né, que o Fantástico fez, mostrando o exército cuidando dos órfãos, dos orfanatos, pessoal fardado. E lá era folga de crente que dava o dízimo ali para cuidar daquelas crianças. Porque eles entenderam que eles tinham que ir para o Haiti, eles tinham que servir o Senhor, que eles tinham que dar um jeito de falar da palavra de Deus, de cuidar. E tem alguns dilemas, né? Porque eles estavam ali como uma força de paz, tinham conflitos de guerra, né? E estavam pregando a palavra de Deus. E foram voluntariamente. E é sobre isso que, para mim, Gênesis 1 a 11 vai nos inserir dentro do contexto de missões, que é o tema de agora. Normalmente nós falamos de missões a partir de Apocalipse. O livro que vai ser base do nosso texto, daqui a pouquinho eu vou mostrar a foto dele, é o livro Missão Primordial, do reverendo Chum, que é doutor em missiologia e professor do departamento de missiologia do Andrew Jumper. E ele está justamente, é o primeiro livro no Brasil que vai mostrar a ideia de que o mandato de proclamação das virtudes de Deus, ele começa com Abraão. Aquele desfile que Abraão faz já é um testemunho público para as nações. E quando Moisés está escrevendo o livro de Gênesis, assim como Josué, o discípulo de Moisés, ele está mostrando que existem muitos deuses sobre a face da terra. Mas na história de Abraão, a revelação do único Deus verdadeiro
por causa da revelação de Deus. É Deus que vem e fala, que nós podemos saber quem é Ele. Então, Gênesis 1 a 11 nos insere num contexto de teologia bíblica de missão, que nos leva a estudar todos os textos bíblicos por toda a Bíblia e dentro de um contexto cultural. A nossa centralidade, vocês vão perceber, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu espero que a gente consiga fazer isso com muita reflexão teológica. Por que a gente tem que frisar a Bíblia como livro texto da missão? Tem alguns motivos para isso. Tá? Eu vou dar um motivo contemporâneo. Nós estamos vivendo uma época que existe muita ação missionária sem Bíblia. Ação missionária sem Bíblia, ela não é ação missionária, é o trabalho de uma ONG. Eu não estou falando que você não deva servir o próximo em algum lugar, de alguma maneira. Mas a base fundamental para a gente entender qual é o conteúdo da nossa missão é a palavra de Deus. E eu gosto de pensar na palavra de Deus como um livro humano, né? Jesus é totalmente homem, totalmente Deus, e a Bíblia é um livro que é segura, porque é o propósito de Deus, é a revelação de Deus, e é a palavra de Deus, mas também é um livro humano. E daí é apaixonante, né? Se você se debruçar sobre a Bíblia como um livro humano, você vai olhar para a Bíblia e falar, só pode ser confiável porque Deus garante. Porque ela narra a história de Ur dos Caldeus, desde Ur dos Caldeus, com toda a região do crescente fértil antigo, vai para o Egito, volta, tem o surgimento de uma nação que vai se relacionar com todas as nações da terra, daquela época. Ela vai ser escrita num prazo de 40 anos, de mais de 1.500 anos, por mais 40 autores. Ela vai ser escrita durante o processo do êxodo, na região de Canaã, na região da Grécia Antiga, em Roma. Vai ter gente falando da Síria, vai ter Paulo que foi para a Arábia, Paulo que foi para a Itália, querendo ir para a Espanha, toda a Ásia Menor, a Turquia, Barnabé no norte da África. E você vai ver toda essa mistura de narração, de vários conflitos, de várias gerações, de vários impérios. E você vai ver Ruth na região de Moabe, que era inimigo de Israel, e a história sendo contada ali. Esther, lá na Pérsia. Então você tem um livro que é extremamente multicultural, que conta a história de vários povos, várias nações, de várias relações internacionais. Eu acho que tinha que ser estudado por pessoas que trabalham com relações internacionais. Como é que Israel deu conta disso? Então, eu não tenho como fazer missões sem olhar para a palavra de Deus como esse livro e como essa base. E essa reflexão teológica nos coloca dentro de vários recortes da missão. Hoje nós falamos de ecoteologia. Certo? Eu não tenho muita paciência com isso, tá, gente? Eu não acho que a missão da igreja é defender a natureza. A defesa da natureza é por causa das obras das mãos de Deus, e nós precisamos ter cuidado com a natureza. E porque cuidando da natureza, nós estamos cuidando
cuidando dos projetos de Deus. E a Bíblia mostra o prazer que devemos ter pela natureza, né? A natureza expressa a glória de Deus. A corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como o pardal encontrou casa, a Bíblia tem uma relação que mostra o valor, a paixão, né? Os passarinhos louvam ao Senhor, a criação exalta a glória de Deus. Ora, por que eu não vou cuidar do que Deus criou? Eu tenho que cuidar, mas eu não preciso chamar isso de missão da igreja, porque não foi isso que Jesus deixou para nós. Eu fazer isso é porque eu amo as coisas de Deus, mas se eu fizer só isso, eu não cumpri o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é livrar os perdidos do império das trevas para o reino do Filho de seu amor. Então eu tenho que anunciar a todos os povos da terra, e isso vai ficar mais claro depois, que Deus está reunindo os eleitos e está chamando a sua igreja de cada canto do mundo. E à medida que eu prego, os eleitos vão aparecendo, porque também não é produção minha e não é produção da minha pregação. A minha pregação é a proclamação da glória de Deus e das virtudes do Senhor, e de quem Ele é, e do que Ele faz por nós e do que Ele está disposto a fazer. Morrer até a morte de cruz. Então, cuidar da natureza não é a minha missão. É parte da minha vida, da minha rotina. Mas a minha missão é... Você conhece Jesus? Você sabe que Jesus vai voltar. Eu vim aqui falar isso para vocês. Essa é a minha missão. Os cuidados sociais também, queridos. Tem que amenizar o sofrimento do próximo. Nós fomos chamados para cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Eu gosto da passagem do Êxodo em que os estrangeiros olham aquele monte de milagre, não estão entendendo nada que está acontecendo, tá aquela maior fofoca. E daí o povo de Israel está saindo e o povo do Egito está dando ouro do Egito para o povo de Israel. Eles estão levando os despojos do Egito e ninguém chegou e falou assim: me dá o ouro, eu quero ouro para poder ir embora. Eles davam voluntariamente, falavam assim: vai embora, vai embora. E os estrangeiros, vendo essa ação, iam juntos, andavam juntos. Os estrangeiros sempre tiveram o povo de Israel, sempre foram tratados como Deus deseja que trate os estrangeiros. Mas o grande desafio de Israel não era cuidar dos estrangeiros. O grande desafio de Israel era que os estrangeiros soubessem quem é o Deus de Israel. Esse é o grande desafio de Israel. Então eu vou para o Pantanal, levo os filtros de água para o Pantanal, mas o grande desafio meu, ainda que eu melhore a vida de uma criança, diminua o problema de enfermidade, não é que ela receba isso, é que ela saiba quem é Jesus. Cresça sabendo quem é Jesus. Um dos motivos que nos fez adotar o Pantanal como projeto missionário é porque tinha um garoto chamado Lucas, de 13 anos de idade, que não sabia nada da história de Jesus, num país cristão a 140 quilômetros de Cuiabá, numa região rural chamada Capoeirinha, de uma família simples, com pouca informação. E uma informação que faltava é: Jesus morreu na cruz por você. Ora, naquela época a gente não levava filho, levava roupas, levava dentista, levava médicos para lá, que nos ajudavam com o atendimento e abriam uma porta para podermos falar da palavra de Deus. Aquilo doeu no meu coração de tal maneira que a gente continua indo ao Pantanal para poder pregar a palavra de Deus. Aqui eu estava andando ali na rua, cheguei mais cedo, estava fechado. Eu vi que tem a Assembleia de Deus, daí tem outra igreja ali, tem a Holiness ali, daí estão vocês aqui. Para chegar aqui na igreja presbiteriana, a gente passa umas 2 ou 3 igrejas. Tem gente que não tem como ir e ser discipulado, porque não tem ninguém discipulando ali. Então, ainda que eu vá lá e eu faça alguma ação pública, social, se eu não levar o discipulado, eu não cumprirei a minha missão.
A Missio Dei, ela é um movimento que surge mostrando justamente essa ideia daquilo que Deus está fazendo na eternidade, mas do que é diferente do que eu estou mostrando para vocês. O que eu estou falando é a missão de Deus, é a Missio Dei, mas diferente daquilo que o movimento da Missio Dei propôs, é que tudo é missão. Tudo é missão. E no Brasil, a missão integral, ou agora a missão na íntegra, começou a mostrar que o grande desafio nosso é a justiça social. E o grande projeto dos profetas de Israel era a justiça social. Eu sei que o jejum é cuidar do órfão, da viúva, eu sei disso. Mas esse não é o grande desafio bíblico. O grande desafio bíblico é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e vocês. Então eu cuido do próximo. Mas a Bíblia mostra claramente que o mandato central do Senhor, a igreja, é a grande comissão. A gente tem a escola, a gente tem a alfabetização, a gente tem a nossa diaconia, servindo a sociedade, servindo principalmente os da casa, os cristãos. Mas se nós não fizermos discípulos, como nos ensina a grande comissão, nós não estamos cumprindo a missão. Então, uma boa teologia da missão examina o texto bíblico, considerando toda a Escritura, com centralidade no Evangelho de Cristo e nas reflexões missiológicas sobre a responsabilidade da igreja em seu tempo, local geográfico, cultural, e identificando o cerne desejo de Deus, exposto pelo próprio Deus em sua palavra, para o seu povo, de todos os tempos, lugares e culturas. Certo? Então, se eu estou fazendo missiologia, eu estou pensando desse jeito. A gente viveu épocas em que a gente precisava saber como comunicar. Como é que eu comunico? Quais são? Francis Schaeffer usa a seguinte expressão: quais são as perguntas que eu preciso responder à luz da Bíblia? Quais são as perguntas que vocês estão fazendo? É por isso que eu pergunto para vocês. Vocês estão entendendo? Tem alguma pergunta? Porque às vezes eu estou falando algo que vocês não estão realmente interessados. Vocês estão interessados em teologia bíblica de missão, mas tem um ponto da teologia bíblica que vocês queriam tirar uma dúvida. Então é preciso ouvir as perguntas para poder respondê-las. Dentro dessa discussão em missiologia, o Tim Keller propôs que a gente precisa fazer catecismos da cidade. Quais são as perguntas de Tangará da Serra que o catecismo da Igreja Presbiteriana de Tangará da Serra precisa responder? Por quê? Porque os nossos ciclos de fé, que são importantes, são as nossas regras de fé, eles responderam perguntas de sua época. As perguntas de hoje são outras. Até madura, né? Como é que a gente vai lidar com o ensino de gênero aos nossos filhos? Do ponto de vista cristão, do ambiente cristão, é fácil. Quem significa a criação não é a criatura, é o Criador. Só que os nossos filhos estão ouvindo isso na escola. Então, como responder essa pergunta para nessa geração, para eles viverem na escola? É isso que a teologia bíblica vai fazer, de missões vai fazer. É isso que a gente precisa pesquisar em cada povo, em cada lugar que a gente chega. Dentro do projeto de missões é interessante, né? A gente às vezes não se apercebe. O reverendo Dantas está indo para a Croácia, ele está com a esposa, se não me engano, na Irlanda, estudando inglês. Os primeiros 3 anos do projeto dele, se ele não conseguir entrar na Croácia por causa da pandemia, ele vai ficar 3 anos estudando inglês na Islândia e ajudando a igreja local, porque aí ele já está cumprindo um papel missionário. Mas se ele fosse para a Croácia, ele ia passar 3 anos estudando a língua.
Imagina você enviar um pastor para trabalhar num país que ele não conhece a língua, ele não conhece a forma de pensar, ele não conhece nada, ele não sabe as perguntas do povo, ele não sabe nem comprar arroz na feira ou alface na feira. E o croata é uma das línguas mais difíceis de se aprender, é totalmente diferente do português. Se fosse para a Itália ou Espanha, talvez fosse mais fácil, mas ele vai para a Croácia. E ele, antes dele conseguir pregar o Evangelho, ele vai viver 3 anos no país. Então é um projeto de vida. A mulher dele está grávida e vai nascer, provavelmente o filho nasça no exterior. E ele vai precisar entender o local para saber pregar no local. Eu costumo dizer o seguinte: você está pronto para pregar o Evangelho a outro povo quando você conseguir contar piada para o povo e o povo rir da piada. Não é de você, é da piada. Na hora que você souber como é que o povo ri da piada, você está pronto para pregar o Evangelho. Então é mais do que 3 anos. Isso beira 7 anos. Isso beira 7 anos. Ele está num ambiente em que não existe pregação reformada. Ele vai precisar pensar como fazer isso. Então esse é o livro, Os Fundamentos da Missão, em Gênesis 1 a 11. Tá certo? E eu começo lembrando o texto de ontem, em que o Senhor diz: eu, porém, tomei Abraão. Está além do rio Eufrates. Mas da onde também? Da onde seus pais serviam a outros deuses. Então, Josué está propondo 2 culturas diferentes: servir ao Senhor ou aos deuses. Ele não está propondo só para israelitas, não. Ele está propondo para os estrangeiros que estão com eles. Certo? Mas quais são as características desses deuses daquela época, daquele momento? Que deuses os pais de Abraão serviam? Agora, gente, se você serve um Deus, que Deus você ensina a seu filho? Escola dominical, Abraão vai participar com o papai. Que Deus que ele vai ouvir? Ele não vai ouvir sobre outro Deus, a não ser o próprio Deus de seu pai. Então Abraão é criado numa família idólatra, numa cultura idólatra. Em determinado momento, numa ação soberana do Senhor, o Senhor entra na história e tira Abraão dali. É interessante que a Bíblia não narra a crise de conversão, não narra nada. A palavra do Senhor diz: eu, porém, tomei Abraão. Acabou? Eu gosto quando Deus entra e faz assim, é mais fácil. É mais fácil do que quando a gente vê aquela pessoa vem, chora, daí vai embora, daí vive do mesmo jeito, mas você não se converteu, mas não tem como. Eu vim, tomei Abraão saiu, eu disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Daí ele pega a mala e vai embora, vai para Padan-Arã, seu pai morre, daí que ele desce para Canaã. E é um negócio maravilhoso, porque não é uma ação humana, não é um movimento humano, é um movimento do Senhor, mas é um movimento diante dos deuses da Mesopotâmia antiga. É um movimento de nações, de culturas, de gente. Eu costumo dizer o seguinte, que era um mundo tão pluralista como o nosso. Por quê? Vamos ver os deuses. Eram deuses manipuladores, principalmente se ele fosse o próprio dono da cidade, o Deus que estava no governo, Aquela troca, aquela barganha. Você já viu que quando um santo não faz alguma coisa que alguém quer, põe ele de castigo, vira de costas, põe ali? Eu não sei se você já praticou isso, mas eu já vi muito isso, dentro desses processos de relação com a divindade que está ali, que ela tem que te responder, ela não te responde, e você vira, e a divindade te controla, sempre exigindo mais oferta, mais coisas. Você deve lembrar de algumas religiões por aí, enquanto eu vou falando, tá
certo? Deuses que exigem coisas para os homens para que eles façam e ficam controlando os homens por causa de seus propósitos, né? São deuses também que disputavam o poder com os homens. As histórias da Mesopotâmia estão extremamente recheadas da ideia de deuses que lutavam contra homens, e muitas vezes os deuses até perdiam, os homens se tornavam poderosos e os controladores dos deuses. Mas eles eram a esperança dos poderosos, porque se algum poderoso tinha um deus a seu favor, ele controlava a nação. Por isso que é tão ruim quando a gente vê que o cristianismo está envolvido em algumas mensagens políticas, como se alguém fosse detentor de uma esperança, e que não é. Porque é um pouco da nossa herança idólatra, é um pouco dessa herança que havia antes da revelação de Deus a partir de Abraão, em que as nações elas tinham a esperança ou no controle da natureza, ou no controle social pelo poder de um grande líder, ou no controle emocional. A deusa Lua era a deusa da cidade de Ur dos Caldeus, e o culto era pelo êxtase sexual. As prostitutas serviam a isso. Um mundo plural, um mundo extremamente manipulador, cheio do domínio da natureza, cheio de sexualidade, onde Abraão cresceu, foi formado pelos seus pais, e onde Deus entrou na vida de Abraão. Deixa eu só dar mensagem para os pais, tá? Eu sou pai de 4 filhos, eu falo isso para os meus filhos. A primeira mensagem desse ano para os meus filhos foi: vocês têm certeza que nasceram de novo? Eu vou falar isso para vocês. Não importa o ambiente plural que a gente viva, se Deus entrar na história dos nossos filhos, está resolvido. A gente vai ensinar, a gente vai falar, a gente vai questionar, a gente vai dar um jeito, a gente vai cercar, proteger, controlar o horário, fazer tudo. Mas o dia que Deus entrar na história dos nossos filhos, aí, pai, eu estou indo para Paranã, vamos comigo até lá, depois eu vou descer para Canaã. Mas por que você está fazendo isso? Porque Deus entrou na minha vida e na minha história, e Ele mudou quem eu sou. Ele está mudando o meu ambiente geográfico, o meu ambiente social, as minhas relações culturais, e eu estou ouvindo esse chamado. Eu vou. Então, esses mitos das criações antigos já dava senso de unidade, segurança emocional, identidade, pressupostos para a cosmovisão. E não é exatamente isso que Moisés está escrevendo Gênesis 1:3. Ele não está formando uma nação totalmente diferente das outras, à luz da história de Abraão, por causa da ação de Deus. E ele não está falando: olha, gente, a nossa unidade está em torno de quem Deus é. Por isso que Deus, naquela frase, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Tem professora de português aí? Me ajuda? Ninguém da área de português. Mas vocês são bons de frases, né? Quem que é o sujeito da ação? Pode falar, meu irmão. No princípio, Deus é o sujeito. Não tem como errar. Só que a frase está toda construída torta, né? Criou Deus. Deus criou no princípio os céus e a terra. Não seria isso uma frase normalzinha? Interessante ideia. A gente entende um pouco de cultura, né? A gente não tem esse hábito no português, mas o mundo hebraico coloca no centro da frase o aspecto mais importante. É como se fosse um outdoor em que estaria ali Deus. No princípio criou os céus e a terra. Então,
o sujeito seria visto como uma pessoa, aquilo que é de mais importante. É um aspecto da forma do povo se expressar. Aquele povo não era uma nação, era um povo tribal, saindo no processo de êxodo. E a pergunta é: afinal de contas, por que nós estamos aqui? Moisés responde: Deus. E não são os outros deuses das nações, não há um Deus de Terá, não são os manipuladores, esse Deus não perde para os homens, ele nem ainda que o servo lute com esse Deus, tenha coxa, Deus não corre risco de perder. Não tem jeito. Israel lutou com Deus, mas Deus nunca esteve perto de perder. Então não é um Deus que perde ou que pode perder. É um Deus que se deixa relacionar e que se permite ensinar o seu ambiente cultural do jeito que você aprende. Deus, Nicodemos fala sobre muito isso, né? Deus se acomoda, a revelação se acomoda para que você entenda quem Ele é. Para que você entenda quem Ele é. E Deus fala a partir da sua cosmovisão, transformando a sua cosmovisão na maneira dele pensar. E é isso que Moisés está fazendo, escrevendo Gênesis. Ele está descortinando quem o Senhor é. E ele está definindo um senso de unidade, uma segurança emocional daquele povo, mostrando onde está a âncora daquele povo, onde está a definição de quem eles são. Então, quando a gente pensa numa análise teológica da missão, nós temos que olhar para os primeiros 11 capítulos de Gênesis e pensar dessa forma. É uma fundamentação primordial da missão, já estabelecida por Deus antes de Abraão. Então, fundamentalmente, nossa missão designa nossa participação ativa como povo de Deus, a convite de Deus. Foi Deus que convidou Abraão, foi Deus que convidou Moisés, foi Deus que mudou o nome para Israel, segundo o mandamento de Deus, na missão do próprio Deus, realizada na história do mundo de Deus para a redenção da criação de Deus. A função da criação é adorar, é glorificar o Senhor. Cada aspecto, detalhe, complexidade, imensidade e diversidade na criação aponta para o Criador, soberano, infinito em poder e sabedoria, em criatividade e beleza. Então, por que Gênesis 1 a 11 é importante para a teologia bíblica de missões? Primeiro, porque ele serve como introdução ao livro de Gênesis, como um todo. E o livro de Gênesis é Deus desfilando a sua glória diante das nações, fazendo surgir a sua revelação por meio de um povo. É Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que não é apenas uma divindade local, tribal, mas o Deus revelado em Abraão, e a partir de Abraão é o Senhor da criação, é o Deus de toda a terra, é aquele que não pode servir a homens, mas é servido por homens. Há uma mudança radical na visão de mundo, no processo histórico do surgimento de Israel. Queridos, é um evento sem igual. Assim como a cruz é um evento único, superior a todos os outros, e Pentecostes é um marco da história da igreja, a humanidade sem a história
da revelação de Deus a partir do povo de Abraão não seria a mesma. Eu faço algumas afirmações. Isso é mais poderoso do que o controle do fogo ou a invenção da roda. Isso é mais poderoso do que a invenção do chip. É Deus desfilando a si mesmo no meio da história de homens pecadores e revelando aos povos da terra quem Ele é e que Ele é, e nós precisamos falar isso a todas as nações. Israel já faz isso. Israel já é estabelecido diante disso, porque os deuses da antiguidade eram divididos em divindades locais e restritos à sua jurisdição e às suas ideias de cosmogonias, ou seja, de histórias do cosmos. Histórias e mitos de origens das diferentes nações trazem esse aspecto, mas a de Israel é diferente, é muito diferente. Os textos que falam de Baal, como Juízes e Números, vão mostrar justamente isso. Então, para contrapor essa ideia com uma mensagem de discipular o povo de Deus, o povo de Israel, mas uma mensagem a todos os povos da terra, nós vamos ver em Gênesis o aspecto universal. O que é o aspecto universal? Gênesis vai usar a expressão Elohim e não a expressão Yahvé. Yahvé se refere ao Deus da aliança. Elohim é a Deus ou a deuses dos outros povos. Mas Israel está tomando emprestado uma palavra dos outros povos, como foi Tupã para os Guarani. Está tomando a palavra que também é usada por outros povos, está falando: Deus é o nosso, o seu é a invenção humana, o seu não é. E é interessante, né, que eu peguei um texto de feministas que eles estavam falando: o maior problema da história humana foi o surgimento da mentalidade de Abraão. Mas por quê? Daí o texto vai discorrer, né? Porque antes de Abraão não tinha ética sexual. Antes de Abraão nós não precisávamos ser monogâmicos, ou nós poderíamos viver de qualquer maneira, de qualquer forma. E Abraão aprisionou a sexualidade dentro de um projeto de um Deus que não pode ser vencido. Falei, você está certinho, é verdade. Por quê? Porque antes a prostituição era parte do culto. E eles poderiam ter prostituição de qualquer forma. E ninguém ia falar assim: ó, tem um Deus falando para vocês que isso é errado. Eles tinham a imagem e semelhança de Deus, eles tinham a semente religiosa, eles tinham a saudade do Éden, mas é a partir de Abraão que isso é sintetizado numa mensagem clara e definida como revelação do Senhor, ensino do Senhor. Eu falei: essa feminista conhece a Bíblia, ela sabe que realmente Deus fez isso, porque afinal é Deus que significa, na linhagem de Abraão, quem significa o que é família é Deus. Quem significa o que é o chamado de Deus para a humanidade na fidelidade sexual é Deus, não é a humanidade. Ou a gente gosta ou a gente não gosta. Então, o povo de Israel fala assim: ó, o que o Deus de vocês deixa de vocês fazerem é balela, vocês nem sabem quem é Deus. É o nosso Deus, é o nosso Senhor. Esse é um contraponto do ensino de Gênesis para com as nações daquela terra e no processo discipulado daquela nação que está surgindo, que é a nação de Israel. A luz, a missionária, ou haja luz e houve luz. Durante toda a Bíblia, a luz aponta para um atributo essencial de Deus. Ele é aquele que é tão glorioso, tão majestoso, que ofusca o sol e ele atrai os nossos olhos e a nossa atenção. Se Deus se revelar a você, você vai ficar, puxa, a palavra seria embasbacado, vai ficar engasgado. É a ideia de que você chega ali no salto das nuvens e olha aquele salto pela primeira vez. Uau! Depois você se acostuma, né? Na primeira vez, quando está com muita água,
Ou você sobe no mirante da Chapada e olha a planície pantaneira quando está verde, né? Agora não dá não, porque agora está terrível, está cinza, mas quando ela está verde, fala, nossa, que joia. Ou quando o avião sobrevoa o Rio de Janeiro, você fala assim, maravilhoso. Quando você chega perto, é complicado, né? Mas com Deus não tem essa complicação, porque Ele é. Então Ele é o Pai das luzes, Ele é luz. Nós devemos levar a luz dele até os confins da terra. Isaías 49:6. Deus chama a igreja para viver na luz. Deus chama a igreja para ser luz. Deus chama a igreja para levar a luz. Então, ao mesmo tempo que a luz, ela se refere ao aspecto físico, essa luz criada por Deus vai ser usada didaticamente pelo Senhor para dizer como Ele vai iluminar nas trevas. Afinal, queridos, nós vivemos no período da queda e o mundo jaz no maligno. Nós vamos ser luz no meio da luz? Vamos ser luz no meio das trevas. Então daí tem a ideia do firmamento, né? E essa ideia eu acho muito legal, porque normalmente nós nos referimos ao firmamento como esse céu que nós vemos. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, diz Gênesis 1:6-8. Fez Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Essas duas expressões em vermelho são muito importantes, tá? Firmamento no meio das águas e a separação entre águas e águas. Então tem o firmamento, tem água em cima e água embaixo. O que é isso? O que Moisés está falando? Como é que funciona isso? Então, o que você chamaria de firmamento? Normalmente nós falamos que o firmamento é o céu, não é isso? É o lugar onde estão as estrelas, né? E então Gênesis 1:14 diz: haja luzeiros no firmamento do céu para fazer separação entre dias e noites, sejam elas sinais, e sejam para luzeiros no firmamento, 2 grandes luzeiros. Então a gente está olhando, poxa, é o céu. Só que a palavra firmamento, ela vai ser usada em outros lugares da Bíblia de uma forma interessante. E olha só, essa definição histórica da água sobre o firmamento como um oceano em cima do céu sólido, dos quais estão debaixo o sol, a lua e as estrelas. Isso é uma pesquisadora reformada chamada Paul Seeley, citado por Schum no livro dele. Há alguma coisa que está acima do firmamento que Moisés já chamou de água. Isso vem da onde? Da onde? Está lá em Gênesis. E tem uma ideia de um oceano que também está presente nas culturas da época. Vocês lembram aquela figura de um homem num barco atravessando um oceano, levando os mortos? A própria morte faz isso. Você assiste negócio de mitologia grega, né, cara? Pode assistir, não tem problema. Isso nos ensina muito daquela época, tá certo? E daí vai o pessoal, entra dentro daquele barco, né? Essa é a ideia da cultura daquela época, de que existe uma água que faz separação entre o mundo visível e o mundo invisível, tá certo? Então Ezequiel nos traz uma luz que é bem cultural da época deles e não é da nossa. Sobre a cabeça dos seres viventes, da visão que Ezequiel está vendo, havia algo semelhante ao firmamento, como um cristal brilhante que emitia muito. Estendido por sua cabeça, por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, e de uma a outra direção. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo, e de um ao outro lado, ouvindo eles, ouviu o tatalar das suas asas, como rugidos de muitas águas, como a voz do onipotente. Então ouviu o estrondo, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. E olha de onde veio a voz. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava à sua cabeça, havia água, algo semelhante como um trono.
firmamento como local do trono do Criador, do Senhor, da figura semelhante a um homem. E Apocalipse 4, adiante do trono, como que mar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, uma referência a Ezequiel. Salmo 148, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Moisés está tomando emprestado uma figura de sua época para falar ao povo de sua época, dizendo: olha, Deus fez separação entre águas e águas. As águas de baixo a gente sabe quais são, mas acima do firmamento tem águas. E o que a água ela é em toda a Bíblia? O que ela nos ensina? O que ela mostra para nós? Aqueles que forem cheios do Espírito do seu interior jorrarão rios como de águas vivas. Há um rio que sai da cidade de Deus, o local em que ele habita, na presença de Deus, existe uma água que sai e que jorra. Moisés está usando a cultura da sua época e a comunicação da verdade à luz do entendimento do povo da sua época, e está falando: olha, tem graça que não está aqui embaixo, mas que vai vir lá de cima para nós. É interessante que mesmo assim a água às vezes ela é usada como obstáculos, ela faz separação. Nós temos a narrativa bíblica do dilúvio, o Mar Vermelho, e o Deus bíblico é o Deus que controla as águas, que o Espírito de Deus paira sobre as águas e chamou o Senhor Deus ao firmamento dos céus. Foi Ele que deu esse nome. E esse conceito de água na Bíblia, ele se torna então uma esperança, como se nós estivéssemos num deserto, numa terra seca, e falando: aqui tem água, mas nós precisamos de água. Qual figura isso te lembra? Quem que é a água da vida, que se beber essa água jamais terá sede? Observe que Moisés, usando uma figura na criação, fazendo um relato bíblico da criação, histórico, verídico, ele já está usando as figuras da criação, como o salmista usa, para apontar para Cristo, para a mensagem do Evangelho, para a pessoa de Jesus. Então, as águas acima do firmamento são águas que estão numa outra esfera diante do trono celestial. Elas estão em outro local. Tá certo? E aí a gente entra para uma outra situação. Qual que é a situação? Qual que é a função dada, o mandato social e cultural dado ao homem? Não é de se multiplicar, dominar, não é para ser homem e mulher, e aqui eu coloquei homem e mulher, foi de propósito, tá, gente? É macho e fêmea mesmo. Eu já procurei, já pesquisei, não tem jeito, é ixixá, macho e fêmea. Não tem outra identidade. Fora disso é anormal. Função de sujeitar a terra. Interessante, né? Que em Gênesis 1 a função é de sujeitar a terra. Não é sujeitar o Éden. O Éden é o local de Deus para a humanidade, para toda a terra. Encher a terra e exercer a imagem de Deus. Então, o clímax da criação, desse poema narrativo, digamos assim, é o dia mais importante. Não é a criação do homem no sexto dia, na Bíblia. O número 6 sempre indica algo incompleto. O aspecto mais importante é o Shabbat. É o único dia qualificado como abençoado e santificado. O que é o Shabbat? Vocês trabalham 5 dias, 6 dias.
às vezes 7 nos dias de hoje, infelizmente, né? Quem trabalha no comércio, no shopping, a gente gosta, né, de ir nos restaurantes, o pessoal está lá trabalhando para nos servir. A gente tem isso. Mas o Shabbat é a ideia de que eu fiz tudo o que eu fiz. Eu parei, eu olhei para aquilo que eu fiz e eu gostei. Daí você começa a lembrar de cada ato das suas obras. É Deus se deleitando nas obras de suas mãos. E isso é tão perfeito, tão grandioso, tão majestoso, que Ele descansa. Isso é o Shabbat. O Shabbat deveria ser a capacidade que nós temos de chegar no final de semana e olhar para cada dia da semana e falar: nossa, que legal. É uma forma de curtir o passado para nós humanos. Está difícil isso, não? Está difícil curtir o que nós vivemos durante a semana. Chegar, estar no domingo, ir para o culto e falar: Senhor, o Senhor me deu condições de fazer aquela prova, o Senhor me deu condições de fechar aquele negócio, o Senhor me fez viver essa história foi tão marcada com a Tua presença, com a Tua comunhão, com a Tua caminhada com o Senhor. Nossa, que coisa boa. Daí você deita numa rede, você liga um som, você se arruma, vai para a igreja, come com a família, e tem aquilo que nós chamamos de deleite. A adoração ao Senhor e a convivência com o Senhor. Deus está convivendo com a Trindade e na criação e deleitando-se dos atos da criação. E daí chega o Shabbat. O êxtase da criação é a contemplação e a satisfação de Deus com a expressão de quem Ele é nos feitos de suas mãos. Isso deveria ser nosso êxtase diário. Cada um dos 6 dias antecedentes servem como elementos preparatórios com o grande dia do coração. Grande dia. Depois você vai ter oportunidade de ler Gênesis 2 à luz disso, certo? Mas Deus cria Adão e Eva e eles colocam num jardim. Pegam e colocam Adão e Eva num jardim. É uma atividade real e sacerdotal. A palavra de Deus diz ali: para cuidar e guardar. As únicas vezes que essa palavra aparece juntas na Bíblia se referem ao trabalho do sacerdote no templo. Os sacerdotes foram colocados no templo para cuidar e guardar. O casal humano foi colocado no jardim para cuidar e guardar. G.K. Bialy, um livro que lançou há pouco no Brasil, está trabalhando justamente essa ideia. O templo de Israel é uma representação física e didática de toda a criação, onde o Senhor nos colocou para adorar. Quer ver uma coisa? Quais são as cores do pôr do sol? O pôr do sol, depois que ele está bem no crepúsculo. Hã? Tem o branco? Tem. Tem o azul? Tem. Tem o amarelo, né? Tem. Falaram ali o amarelo. Tem a púrpura? Ele é roxoado, vai, né? E tem o carmesim. Quais eram as cores do tecido do véu do templo? E quais eram as cores das roupas sacerdotais? Branco, azul, carmesim e púrpura. Bialy vai falar assim: olha, o templo é uma representação didática para Israel de que o jardim é a ideia primordial de Deus para que a humanidade se espalhasse sobre toda a extensão da criação de Deus em adoração ao Senhor, porque o local da adoração da humanidade é a criação. Mas se perdeu isso com aquilo. Daí vai trabalhar a ideia, você vai ver a ideia das pedras. Você lembra na Nova Jerusalém? Tanto de pedra preciosa.
que nos lembram as estrelas expostas no céu. E o que Biale vai trabalhar é justamente sobre isso. A atividade real e sacerdotal de Abraão no jardim era só o começo do cumprimento da comissão de Deus à humanidade, de levar a adoração a toda a extensão das obras das mãos do Criador, onde o casal real estivesse, os seus descendentes, haveria sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, proclamando e declarando as virtudes daquele que nos chamou, mas naquela época não ia chamar, né? Das trevas, ele nos chamou à existência para o louvor da sua glória. Isso antes da queda. Antes da queda. Já é um projeto de Deus. Só que lá nós não iríamos chamar ninguém do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Houve a queda. Então ao homem cabe a responsabilidade de dirigir toda a criação em direção à adoração, até os confins da terra, expandindo o templo do jardim para toda a extensão da criação. E Moisés está falando isso para o povo de Israel no Êxodo: agora nós somos a nação. Josué vai falar isso: agora nós somos a nação. E Jesus vai virar para a igreja, e nós vamos ver daqui a pouco em João e em Mateus, e na comparação da grande comissão com o grande mandamento. Jesus está falando exatamente isso. A humanidade foi chamada à existência para isso. Israel foi chamado à existência para isso. E a igreja é chamada à existência para isso. Para levar a adoração até os confins da terra, proclamando que existe um Deus verdadeiro, único Senhor, que se dispôs tanto por amor a você que morreu na cruz. O autor da vida deu a sua própria vida por mim e por você. E aí, vai viver 80 anos da sua eternidade, apenas construindo o quê? É a pergunta que eu faço, né? Então, para a gente refletir. Afinal de contas, o que realmente vale a pena? Certo? São 4h30. Passou um suco ali agora. Falei do suco para vocês perguntarem menos. Tem alguma pergunta, queridos? Isso é só uma introdução à missão primordial. A hora que vocês receberem, vocês vão ter condições de ver qual é o livro, tentar comprar. Tá? É da editora Perspectivas. O G.K. Biale é da Vida Nova. São livros em português. Certo? Alguma pergunta? Nós temos outros problemas que eles não tiveram. Eu não estou falando que a gente vai substituir o confissão de fé, não é isso que nós vamos fazer. Nós precisamos nos debruçar nas perguntas que são feitas hoje. Os nossos irmãos estavam eles estavam reafirmando a cristologia histórica dos concílios, eles estavam reafirmando o fim principal do homem. Todas aquelas perguntas, eles estavam reafirmando um processo histórico que chegou até eles. Tá certo? Só que hoje nós temos perguntas que precisamos saber como responder e como nos portar, que são próprias do nosso tempo. Eles não tinham, por exemplo, uma diversidade eclesiológica como nós temos hoje, e a eclesiologia da confissão de fé não é tão trabalhada. Nós entramos numa discussão se podia pôr bateria ou não. Hoje todo mundo tem certeza que pode pôr bateria, né? Por quê? Porque isso definia a forma de apresentação do culto, e era um instrumento que estava vindo das bandas de rock. Deveria estar no culto ou não? Nós precisamos responder essa pergunta de uma geração. Hoje está no culto.
Eles não tiveram essa pergunta, esse problema, tá certo? Nós temos uma pergunta séria: como é que nós vamos nos portar diante de um ensino de sociologia que contrapõe o ensino da palavra de Deus quanto à definição de família e casamento nas escolas? Escolas é lugar de ensinar mentira? Eu vou falar para o meu filho que o que ele está aprendendo na escola é uma mentira? Eu vou aceitar que seja ensinado? É um desafio que nós vamos enfrentar. Mas você está me mandando para um lugar que ensina mentira? Não, filho, você tem que estudar, vai estudar. Mas você não disse que vai ensinar mentira, por que eu vou estudar isso? Nós somos só entre cristãos aqui, né? Cuidado com esse. Você está entendendo? É difícil falar isso. Eu sou a favor de que algumas coisas não se ensinam na escola, porque não são ciências. Só que nós precisamos dar a cara para discutir isso. Ou seja, confessional o suficiente. Como é que a Holanda reformada resolveu isso? Isso é uma questão histórica. Tá? A Holanda não tem escolas públicas como nós temos, que ela é mentoreada pelo Estado. Ela tem escolas comunitárias que é suportada pelo Estado. O Estado paga os professores, mas a comunidade se reúne para dizer o que é ensinado. Tem alguma coisa que é do núcleo comum da ciência, que é normal. Matemática, não tem problema ideológico, já estão querendo dizer que tem imperialismo, né, na matemática. Como é que você vai fazer 2 mais 2 é 4? Não é? Daí esses dias um rapaz chegou para mim, um menino, né, uns 15 anos, falou: eu acho que a matemática é muito positiva, muito dura. Não é verdade, né? Mas por quê? Por que 2 mais 2 tem que ser 4 e não pode 5? Ah, tá. Você viaja de avião? Viaja. Ah, tá na hora de fazer uma turbina. Você quer que 2 mais 2 seja 4 ou 5? E na hora de dizer que os 4 motores estão funcionando, você quer que sejam 4 ou 0? Não é 4. Então o problema não é que a matemática é positiva, é que a verdade é positiva. Mas ele estava numa discussão dessa, numa aula problematizando na escola. E o pai estava desesperado, não sabia lidar com isso. Como é que nós vamos lidar? Como é que é isso? Olha que a minha palavra problema. Vamos problematizar o cristianismo, né? Isso é feito na escola, dependendo da orientação do professor. Então a Holanda, sobre isso que eu estava falando, ela se organizou em escolas comunitárias e falava assim: vamos estudar matemática, física, química, biologia. Então, o negócio é o seguinte: aqui na escola nós somos professores, o educador é o pai na casa. O educador é o pai na casa. Porque o pai educa, porque se não educar, vai ter com a lei. Pronto, o mundo reformado resolveu o problema das divergências de educação. Na Holanda tem, às vezes, no mesmo bairro, uma escola cristã e uma escola islâmica. Você escolhe para mandar seus filhos. São escolas comunitárias. Só que nós temos uma sociedade organizada a partir da tutela do Estado. Somos brasileiros, gente. Mas vamos ter que enfrentar isso, vamos ter que dar uma resposta clara a isso. E vai chegar a hora que a gente vai ter mais problema. Vai ter mais problemas, mais desafios. Então é sobre isso. Como é que eu vou responder para os nossos filhos? O que eu vou escrever? É aquilo que o Fran faz com as apostilas que ele faz, procurando trazer o discipulado, mas aí a gente, com mais experiências do que só o pastor dando a resposta teológica e centralizando a teologia, porque ele é aquele que zela pela mensagem bíblica, que tem estudo para isso, mas com a ajuda do professor, com a ajuda de um jurista, como é que a gente vai influenciar e treinar a dar certo com uma resposta da igreja sábia, sem ser essa alucinação que tem por aí, que é a nossa confissão de fé. Para esse momento, para essas perguntas. Eu tenho dó dos meus filhos, tendo meus netos. Eu já oro por isso, você imagina. Já oro. Mais alguma pergunta? Depois vocês façam
passam por fã, tá? Algum comentário, alguma coisa? Então tá bom, então vamos para o nosso intervalo.